Amados irmãos e irmãs em Cristo, nós estamos vivendo um tempo especial, nós estamos vivendo o ano de São José. O Papa Francisco, no ano passado, no dia 8 de dezembro de 2020 até o 8 de dezembro de 2021, ele decretou o ano de São José, o padroeiro da Igreja. E nós temos a alegria de termos São José Operário por nosso padroeiro. E durante esse ano de graça, esse ano de São José, o Papa Francisco concedeu a indulgência plenária para nós, fiéis católicos. Bom, nós temos que entender um pouco o que são as indulgências. Primeiramente, é bom deixar claro, irmãos e irmãs, que a indulgência ela não é o perdão dos pecados. Nós obtemos o perdão dos pecados por dois sacramentos. O sacramento do batismo, que nos lava, nos purifica dos nossos pecados e nos coloca no corpo de Cristo, que é a Igreja. E depois, quando nós pecamos de maneira grave, cometemos os pecados graves, pecados mortais, nós assim chamamos, nós temos o sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, que nós chamamos também de irmão do sacramento do batismo. Também através de uma participação efetiva, uma participação piedosa na Sagrada Eucaristia, na missa, comungando, nós também obtemos o perdão dos nossos pecados leves, dos pecados veniais. Então a indulgência, ela não é o perdão dos pecados. O perdão dos pecados acontece por meio desses três sacramentos, principalmente o batismo e penitência, a confissão, e também os pecados leves por meio da Eucaristia, da Santa Missa. Então, o que é a indulgência? A indulgência, irmãos e irmãs, é quando Deus ele nos livra das penas temporais dos nossos pecados. Todas as vezes que nós pecamos, acontecem duas coisas com a nossa natureza humana. Primeiramente, nós temos as penas eternas do pecado, que é o nosso afastamento de Deus. Nós, com o pecado, nós dizemos que não queremos estar na comunhão com Deus. É aquilo que acontece, que nós vemos de maneira ilustrada nas Sagradas Escrituras, no livro do Gênesis, quando Adão e Eva cometeram o pecado, o primeiro pecado, eles se afastaram da comunhão com Deus, eles se esconderam de Deus. Ou, numa passagem do Novo Testamento, no Lucas 15, a passagem do filho pródigo, nós vemos lá que o filho mais novo, ele pede ao pai parte da sua herança e se afasta da casa do pai. Então todas as vezes que nós pecamos, nós fazemos como Adão e Eva, fazemos como o filho pródigo. Nós nos afastamos de Deus. E esse afastamento de Deus é a pena eterna dos nossos pecados. E essa pena eterna, irmãos e irmãs, ela é então apagada através do sacramento do batismo, para aqueles que não são batizados, ou através do sacramento da penitência, da confissão, quando nós já somos batizados. Mas não é apenas a pena eterna que acontece conosco quando nós pecamos. Nós temos também aquilo que nós chamamos de penas temporais dos pecados. O que são, irmãos e irmãs, as penas temporais do pecado? Uma vez que nós pecamos, nós nos sujamos. Sujamos a nossa vida interior. O sacramento do batismo, o sacramento da penitência, eles nos lavam. Porém, fica uma certa bagunça no nosso interior. Fica aquilo que nós chamamos de uma desordem na nossa natureza. Uma tendência a retornarmos a pecar. Então, esta desordem, esta bagunça interior são chamadas de penas temporais. Por isso que o sacerdote, quando nós confessamos, ele nos dá uma penitência. A penitência, ela tem esse sentido de corrigir, de ajudar o penitente a reordenar aquela bagunça que o pecado deixou. Mas infelizmente nós somos pecadores, cometemos muitos pecados e esses pecados então vão deixando em nós esta desordem, essa bagunça interior. Então nós precisamos então durante a nossa vida nos arrependermos dos nossos pecados, rezarmos e pedir que Deus então ele vá nos ajudando a reordenarmos a nossa natureza pecadora.
O que acontece, irmãos e irmãs, é que quando nós morremos e estamos em estado de graça, né? Estamos na graça de Deus, estamos na comunhão com Deus, e nós morremos, nós vamos provavelmente para o purgatório. E no purgatório, ali no purgatório, nós vamos então purificando estas penas temporais que faltaram, que sobraram na nossa vida. Então a indulgência plenária é um indulto que nós recebemos de Deus para nos purificar também destas penas temporais que ficam com o pecado. Então, quando nós, durante esse ano de São José, praticamos certas orações, fazemos certos gestos de piedade, a igreja, que tem os tesouros do reino, que tem os tesouros da graça de Deus, nos concede, né, por meio da sua intercessão, a indulgência plenária, que é então a libertação também destas penas temporais que ficam do pecado. O que nós temos que fazer, irmãos e irmãs, para recebermos uma indulgência plenária? São necessárias 3 condições e uma disposição. A disposição, irmãos e irmãs, é a disposição de rejeitarmos todos os nossos pecados. Nós não podemos, querer compactuar com qualquer pecado que seja na nossa vida, seja ele um pecado grave, um pecado mortal, ou um pecado leve, um pecado mortal. Então nós temos que ter essa disposição, interior de rejeitarmos o pecado, porque nós temos consciência que o pecado nos afasta de Deus, nos afasta da comunhão com Deus. Tendo essa disposição interior, irmãos e irmãs, nós temos que realizar 3 práticas. A primeira delas é o sacramento da confissão, que de maneira sacramental vai confirmar essa disposição interior que nós temos de rejeitar o pecado. Então fazer uma boa confissão, reconhecendo todos os pecados e tendo realmente esse desejo de não mais pecar. Depois, a comunhão eucarística, participar de uma missa e receber a Sagrada Comunhão. E a terceira prática é a oração pelo Santo Padre, o Papa, o nosso Papa Francisco. E a oração do Papa pode ser um Pai Nosso e uma Ave Maria nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Realizando, tendo essa disposição interior e realizando essas 3 práticas, nós recebemos da Igreja, por graça, aquilo que nós chamamos então de indulgência plenária. E no ano de São José, são várias as ocasiões que a Igreja nos concede, então, para recebermos esta indulgência plenária. Aqui na nossa paróquia de São José Operário, nós fizemos este folhetinho, alguns de vocês receberam, depois nós vamos deixar também o link do folhetinho aqui, nesse vídeo, aqui na nossa página, no Facebook, das nossas redes sociais. E nesse folhetim está explicado, quais são essas condições, quais são as ocasiões que nós teremos esse ano para recebermos a indulgência plenária. Para dizer algumas, brevemente. A primeira delas, meditar por meia hora a oração do Pai Nosso, ou participar de um retiro em que tenha pelo menos uma meditação sobre São José. Também o Santo Padre concede a indulgência plenária para todos aqueles que durante o ano de São José rezarem o terço, um dos mistérios do terço, ou os gozosos, os luminosos, os dolorosos ou os gloriosos em família ou entre noivos, para obter a indulgência plenária. Também você pode rezar a ladainha de São José, que está aqui no nosso folhetinho, pedindo a São José que defenda a igreja dos seus inimigos internos e externos. E também podemos fazer uma das orações de São José aprovadas pela igreja, que também estão aqui nesse folhetinho. Então, tendo aquela disposição, realizando essas 3 práticas e fazendo uma dessas práticas que eu acabei de dizer, nós recebemos então uma indulgência plenária. Para quem que nós pedimos a indulgência plenária? Nós podemos pedir a indulgência plenária por nós, para que Deus nos livre das penas temporais dos nossos pecados, ou nós podemos pedir também uma indulgência plenária para uma alma do purgatório. Nós podemos, conhecemos certamente pessoas que nós amamos e que já morreram, que já partiram, e nós podemos oferecer essas indulgências plenárias para essas pessoas. Então é um ano de graça que a igreja nos concede para que nós possamos obter a indulgência plenária.
Lembrando que nós podemos, durante esse ano de São José, a igreja nos ensina, né, que nós podemos obter uma indulgência plenária por dia. Nós não precisamos de uma confissão por dia para obter a indulgência plenária. Confessando uma vez e nos mantendo em estado de graça, isso é suficiente. Mas nós precisamos de uma comunhão, de comungar uma vez ao dia e rezar pelo Santo Padre uma vez ao dia, para obtermos uma indulgência plenária. Então o convite que o Padre faz a todos os paroquianos aqui da paróquia São José Operário, a todos os paroquianos aqui das nossas paróquias de Mogi Guaçu, é que aproveitem esse ano de graça. Aproveitem esse ano de São José para obterem essa indulgência plenária para nós, né, por você reza por você, mas também pelas almas do purgatório. O folhetinho, né, o folder de São José vai ficar no link aqui na descrição para que você possa também então, né, se aprofundar, ler e entender melhor as práticas que nós temos que fazer para obter a indulgência plenária nesse ano de São José. Que Deus abençoe a nós por intercessão do nosso padroeiro São José Operário.